Tempo de bola no bloqueio, ataque e saque viagem. Áreas do cérebro ativadas, a serem estimuladas e treinadas. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Maio de 2026. Você já parou para pensar que o sucesso de um ponto no voleibol pode estar determinado não apenas pela força dos braços ou pela altura do salto, mas pela velocidade com que o cérebro do atleta processa informações em frações de segundo? Em um esporte onde o tempo de bola no bloqueio, no ataque e no saque viagem é medido em milissegundos, a diferença entre a vitória e a derrota reside frequentemente nas áreas cerebrais responsáveis pela tomada de decisão, pela antecipação visual e pelo controle motor de precisão. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, investigando quais regiões do encéfalo são ativadas durante as ações técnicas do voleibol e como essas áreas podem ser sistematicamente estimuladas e treinadas para elevar o desempenho individual e coletivo. Os achados deste estudo revelam que atletas de elite apresentam padrões de ativação neural distintos em regiões como o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex parietal posterior e o cerebelo, indicando que o treinamento neurocognitivo pode ser o diferencial competitivo que sua equipe ou organização precisa. Para gestores, diretores de recursos humanos e tomadores de decisão em empresas públicas e privadas, compreender que o desenvolvimento de habilidades cerebrais está diretamente ligado à performance esportiva representa uma oportunidade de investir em metodologias inovadoras que potencializam o capital humano e promovem resultados mensuráveis. A aplicação prática desses conhecimentos transcende os ginásios, podendo ser adaptada para programas de desenvolvimento de competências cognitivas em ambientes corporativos que demandam rapidez na decisão, precisão na execução e resiliência sob pressão. Convidamos você a explorar as páginas seguintes e descobrir como a neurociência do esporte pode transformar não apenas atletas, mas toda uma cultura organizacional voltada para a excelência. Resumo. O presente artigo investiga as áreas cerebrais ativadas durante as ações técnicas do voleibol, especificamente no bloqueio, no ataque e no saque viagem, com o objetivo de identificar quais regiões neurais devem ser estimuladas e treinadas para otimizar o desempenho esportivo. Trata-se de uma pesquisa teórica de natureza exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica crítica de estudos neurocientíficos aplicados ao esporte. Os resultados indicam que o tempo de bola, entendido como o intervalo entre a execução técnica e o contato com a bola ou o adversário, recruta de forma intensa o córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pelo planejamento e controle executivo, o córtex parietal posterior, vinculado à integração sensorial e ao processamento espacial, o giro temporal superior, associado à antecipação visual, e o cerebelo, essencial para a coordenação motora de precisão e a temporalidade dos movimentos. Adicionalmente, o córtex visual primário e as áreas de associação visual desempenham papel crucial no rastreamento da trajetória da bola, enquanto o sistema vestibular e as vias proprioceptivas contribuem para o equilíbrio dinâmico durante saltos e deslocamentos rápidos. A análise crítica dos achados revela que atletas de elite apresentam maior eficiência na comunicação entre essas regiões, resultando em tempos de processamento neural reduzidos e decisões motoras mais assertivas. Conclui-se que o treinamento neurocognitivo, integrado à preparação técnica e física tradicional, representa estratégia essencial para o desenvolvimento de atletas de voleibol, possibilitando a plasticidade cerebral direcionada e a consolidação de padrões motores automatizados que definem a excelência na modalidade. Palavras-chave: neurociência do esporte, voleibol, tempo de bola, plasticidade cerebral, treinamento neurocognitivo, desempenho motor. Introdução. O voleibol configura-se como uma das modalidades esportivas mais complexas do ponto de vista neurocognitivo, exigindo dos praticantes a integração simultânea de múltiplos sistemas sensoriais, a tomada de decisão em condições de alta incerteza e a execução motora de precisão em intervalos temporais extremamente reduzidos.
O conceito de tempo de bola, particularmente nos fundamentos do bloqueio, do ataque e do saque-viagem, refere-se ao período disponível para que o atleta perceba, processe e responda adequadamente aos estímulos do jogo, sendo frequentemente inferior a um segundo em situações de alto nível competitivo. Essa característica temporal torna o voleibol um campo fértil para investigações que buscam compreender como o cérebro humano se adapta às demandas de esportes de reação rápida, e quais estratégias de treinamento podem potencializar essas adaptações neurais. A neurociência do esporte, campo interdisciplinar que integra conhecimentos da neurologia, da psicologia cognitiva e da educação física, tem demonstrado que a excelência atlética não depende exclusivamente de atributos biomecânicos e fisiológicos, mas está intimamente relacionada à eficiência do processamento cerebral. Estudos recentes utilizando técnicas de neuroimagem funcional, como a espectroscopia no infravermelho próximo funcional, o eletroencefalograma de alta densidade e a ressonância magnética funcional, têm permitido visualizar em tempo real as áreas do encéfalo recrutadas durante a execução de habilidades esportivas específicas. No contexto do voleibol, essas investigações revelam que o tempo de bola no bloqueio, no ataque e no saque-viagem ativa uma rede neural distribuída que envolve regiões corticais e subcorticais especializadas em funções como a antecipação visual, o planejamento motor, o controle atencional e a coordenação espaciotemporal. O problema de pesquisa que norteia este estudo consiste em identificar quais áreas cerebrais são sistematicamente ativadas durante a execução dos fundamentos de bloqueio, ataque e saque-viagem no voleibol, e como essas regiões podem ser deliberadamente estimuladas e treinadas para aprimorar o desempenho esportivo. Compreender esses mecanismos neurais é fundamental não apenas para o avanço do conhecimento científico na área da neurociência do esporte, mas também para a formulação de protocolos de treinamento mais eficientes e individualizados, que considerem o atleta como um sistema integrado de corpo e mente. O objetivo geral deste artigo é investigar as áreas do cérebro ativadas durante o tempo de bola nos fundamentos de bloqueio, ataque e saque-viagem no voleibol, propondo estratégias de estimulação e treinamento neural baseadas em evidências científicas. Os objetivos específicos compreendem: analisar a literatura científica sobre neuroimagem funcional em atletas de voleibol, identificar as regiões cerebrais recrutadas em cada um dos 3 fundamentos mencionados, descrever as funções neurocognitivas associadas a essas áreas, discutir as diferenças de ativação neural entre atletas de diferentes níveis de expertise, e propor intervenções de treinamento neurocognitivo direcionadas à otimização dessas redes neurais. A justificativa teórica deste estudo reside na necessidade de atualização do referencial bibliográfico que articule os avanços da neurociência cognitiva às especificidades do voleibol de alto rendimento. Embora a literatura sobre treinamento esportivo seja vasta, ainda são relativamente escassos os trabalhos que abordam de forma integrada os mecanismos neurais subjacentes ao tempo de bola nos fundamentos técnicos da modalidade. A justificativa prática decorre da observação de que, em cenários de alta competitividade, as diferenças de desempenho entre atletas de elite frequentemente não se explicam apenas por variáveis físicas, mas por capacidades cognitivas e neurais refinadas, que podem ser desenvolvidas através de métodos de treinamento inovadores. Desenvolvimento. A compreensão das bases neurais do desempenho esportivo no voleibol exige um mergulho nas estruturas cerebrais responsáveis pela transformação de informações sensoriais em ações motoras eficientes. O cérebro do atleta de voleibol opera como um sistema preditivo sofisticado, constantemente atualizando modelos internos sobre a trajetória da bola, a posição dos adversários e as possibilidades de resposta motora. Essa capacidade preditiva, fundamental para o sucesso no bloqueio, no ataque e no saque-viagem, depende da integração harmoniosa de múltiplas regiões cerebrais que formam o que a literatura neurocientífica designa como redes funcionais especializadas. O córtex pré-frontal dorsolateral, localizado na porção lateral e superior do lobo frontal, emerge como uma das regiões mais relevantes para o desempenho no voleibol.
Esta área, frequentemente mencionada na literatura internacional como dorsolateral pré-frontal córtex e traduzida para o português como córtex pré-frontal dorsolateral, é responsável pelas funções executivas de ordem superior, incluindo o planejamento estratégico, a memória de trabalho espacial, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. No contexto do tempo de bola no voleibol, o córtex pré-frontal dorsolateral é recrutado quando o atleta precisa manter em mente a posição dos adversários, a formação tática atual e as possibilidades de ataque, ao mesmo tempo em que planeja a própria resposta motora. Estudos utilizando espectroscopia no infravermelho próximo funcional demonstram que atletas de voleibol experientes apresentam ativação mais focalizada e eficiente nessa região durante tarefas de memória visoespacial, sugerindo que o treinamento prolongado na modalidade promove uma especialização neural que reduz a carga cognitiva durante a tomada de decisão. A eficiência do córtex pré-frontal dorsolateral está diretamente relacionada à capacidade do atleta de processar múltiplas fontes de informação sem sobrecarga atencional, habilidade essencial durante o tempo de bola no bloqueio, quando o jogador deve decidir, em frações de segundo, se realiza o bloqueio simples, duplo ou se opta por uma defesa diferenciada. O córtex parietal posterior, situado na porção posterior do lobo parietal, desempenha papel complementar e igualmente crucial no processamento do tempo de bola. Esta região, conhecida internacionalmente como posterior parietal cortex, integra informações visuais, somatosensoriais e proprioceptivas para construir uma representação espacial do corpo em relação ao ambiente. No voleibol, o córtex parietal posterior é responsável por calcular a trajetória tridimensional da bola, estimar a distância entre o atleta e a rede, e coordenar os movimentos de aproximação e salto. A integração sensorial promovida por essa área permite que o jogador não apenas veja a bola, mas compreenda onde ela estará no momento exato do contato, ajustando o corpo de forma precisa para o ataque ou o bloqueio. Pesquisas indicam que a ativação do córtex parietal posterior é mais intensa em atletas de elite durante tarefas de rastreamento visual de objetos em movimento rápido, evidenciando que o treinamento específico do voleibol aprimora a capacidade dessa região de processar informações espaciotemporais complexas. A relação funcional entre o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex parietal posterior configura um circuito de atenção e intenção motora, onde o planejamento estratégico se integra ao processamento espacial para gerar ações coordenadas. O giro temporal superior, parte do lobo temporal que participa do processamento auditivo e visual de alto nível, contribui significativamente para a antecipação de movimentos no voleibol. Embora tradicionalmente associado à audição, essa região contém áreas de associação polissensorial que auxiliam na análise da cinemática do adversário, permitindo ao atleta prever a direção e a força do ataque ou do saque com base em pistas visuais precoces. A capacidade de antecipação, frequentemente denominada na literatura especializada como Visual Anticipation, representa uma vantagem competitiva decisiva, pois permite ao atleta iniciar a resposta motora antes mesmo do contato do adversário com a bola, compensando os limites biomecânicos da velocidade de reação. Estudos comparativos entre atletas de voleibol de diferentes níveis técnicos revelam que os jogadores de elite apresentam maior ativação no giro temporal superior durante a observação de vídeos de situações de jogo, sugerindo que essa região é treinável e que sua eficiência pode ser aprimorada através de protocolos de treinamento perceptivo cognitivo específicos. O cerebelo, estrutura subcortical localizada na fossa posterior do crânio, historicamente associado apenas ao equilíbrio e à coordenação motora, revelou-se nos últimos anos como um centro neural de extraordinária complexidade, essencial para a temporalidade precisa dos movimentos no voleibol. O termo temporalidade refere-se à capacidade de executar ações motoras com timing exato, coordenando a velocidade, a amplitude e a sequência dos movimentos de forma a otimizar o resultado. No saque-viagem, por exemplo, o cerebelo é responsável por sincronizar o movimento de arremesso da bola com a corrida de aproximação e o salto de ataque, garantindo que o contato ocorra no ponto ideal de altura e distância da rede.
Da mesma forma, no bloqueio, o cerebelo ajusta o timing do salto em relação ao momento do ataque adversário, evitando tanto o salto antecipado quanto o tardio. A literatura neurocientífica contemporânea demonstra que o cerebelo participa não apenas do controle motor, mas também de funções cognitivas como a atenção, a memória de trabalho e o processamento temporal, sendo fundamental para a aprendizagem e a automatização de sequências motoras complexas. A plasticidade cerebelar, ou seja, a capacidade dessa estrutura de se reorganizar funcionalmente em resposta ao treinamento, explica em parte como atletas de voleibol desenvolvem a precisão temporal que caracteriza as ações de elite. O sistema visual, compreendendo o córtex visual primário localizado no lobo occipital e as áreas de associação visual nos lobos occipital, parietal e temporal, constitui a porta de entrada para a maioria das informações processadas durante o tempo de bola no voleibol. O córtex visual primário, ou área V1, recebe as projeções diretas do tálamo e realiza o processamento inicial dos estímulos luminosos e cromáticos. No entanto, são as áreas de associação visual, particularmente as áreas V2, V3, V4 e a área do sulco temporal superior médio, que extraíram as características relevantes da bola em movimento, como sua velocidade, direção, rotação e trajetória prevista. O conceito de duas vias visuais, proposto inicialmente por neurocientistas e amplamente confirmado por estudos de neuroimagem, postula que o sistema visual se divide em uma via dorsal, que processa a localização e o movimento dos objetos, e uma via ventral, responsável pela identificação e reconhecimento. No voleibol, a via dorsal, que projeta para o córtex parietal posterior, é particularmente ativada durante o rastreamento da trajetória da bola, enquanto a via ventral contribui para a identificação de padrões de jogo e a reconhecimento de formações adversárias. A eficiência dessas vias visuais pode ser aprimorada através de treinamentos específicos que exponham o atleta a grandes volumes de estímulos visuais característicos da modalidade, promovendo o que a literatura denomina perceptual learning, ou aprendizagem perceptiva, que consiste na melhoria da capacidade de extração de informações relevantes de estímulos sensoriais através da experiência. O sistema vestibular, localizado no labirinto ósseo do ouvido interno, e o sistema proprioceptivo, distribuído pelos músculos, tendões e articulações, fornecem informações essenciais para o controle postural e o equilíbrio dinâmico durante as ações do voleibol. O vestíbulo, termo que designa o órgão responsável pelo sentido de equilíbrio e orientação espacial, envia projeções para o cerebelo, o tronco encefálico e o córtex parietal, contribuindo para a estabilização da imagem visual durante movimentos rápidos da cabeça e para o ajuste postural durante saltos e aterrissagens. A propriocepção, ou sinestesia, refere-se à percepção consciente ou inconsciente da posição e do movimento das partes do corpo no espaço, sendo mediada por receptores sensoriais especializados chamados fusos musculares e órgãos tendíneos de Golgi. No voleibol, a integração vestibular e proprioceptiva permite que o atleta mantenha o equilíbrio durante o salto de ataque, ajuste a posição do corpo no ar para o bloqueio, e controle a precisão do movimento de saque mesmo com os olhos fixos na bola. O treinamento neuroatlético, abordagem contemporânea que integra princípios da neurociência ao condicionamento físico, tem demonstrado que a estimulação específica desses sistemas sensoriais pode melhorar significativamente a performance em habilidades como o saque e o ataque no voleibol, reduzindo o risco de lesões associadas a descontroles posturais. A análise comparativa entre atletas de diferentes níveis de expertise revela diferenças significativas nos padrões de ativação cerebral durante o tempo de bola. Estudos comparando jogadores de voleibol experientes com novatos demonstram que os atletas de elite apresentam uma ativação mais focalizada e eficiente nas regiões relevantes à tarefa, acompanhada de uma menor ativação em áreas associadas ao processamento de informações irrelevantes. Esse padrão, conhecido na literatura especializada como Neural Efficiency, ou eficiência neural, sugere que o treinamento prolongado e especializado promove uma economia de processamento cerebral, onde as redes neurais especializadas operam com maior sincronia e menor custo metabólico.
A eficiência neural é particularmente evidente no córtex pré-frontal, onde atletas experientes mostram ativação reduzida em comparação com iniciantes durante tarefas de decisão motora, indicando que o processo de tomada de decisão torna-se mais automatizado e requer menos recursos atencionais conscientes. Essa automatização é desejável no voleibol de alto nível, pois libera recursos cognitivos para o processamento de informações táticas mais complexas, como a leitura da formação adversária e a adaptação a situações inesperadas. O conceito de neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, fundamenta a possibilidade de treinamento e desenvolvimento das áreas cerebrais envolvidas no tempo de bola. A neuroplasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de se adaptar estrutural e funcionalmente em resposta à experiência, ao aprendizado e ao treinamento. No contexto do voleibol, a neuroplasticidade explica como a prática repetida e deliberada dos fundamentos técnicos promove alterações nas conexões sinápticas, na mielinização dos axônios e na organização das redes neurais, resultando em melhorias mensuráveis na velocidade de processamento, na precisão motora e na tomada de decisão. Estudos longitudinais demonstram que programas de treinamento neurocognitivo de 12 semanas ou mais podem induzir mudanças significativas na ativação pré-frontal e na performance cognitiva geral de atletas jovens de voleibol, com melhorias percentuais que variam entre 7 e 10%. Esses achados sustentam a hipótese de que o treinamento cerebral deve ser incorporado como componente regular da preparação do atleta de voleibol, paralelamente ao treinamento técnico, tático e físico. O treinamento neurocognitivo para voleibol deve ser concebido considerando as especificidades das demandas neurais de cada fundamento. Para o bloqueio, recomenda-se o treinamento de atenção dividida e antecipação visual, utilizando vídeos de situações de ataque adversário em velocidades progressivamente maiores, com a exigência de resposta motora precisa. Para o ataque, o treinamento deve enfatizar a coordenação visomotora e o processamento espaciotemporal, através de exercícios que simulem a leitura da trajetória da bola em condições de dupla tarefa cognitiva. Para o saque-viagem, a ênfase deve recair sobre a temporalidade motora e o controle inibitório, com protocolos que desafiem o atleta a ajustar o timing da corrida e do salto em resposta a estímulos visuais ou auditivos imprevisíveis. A literatura científica destaca que o treinamento ecológico, ou seja, aquele que reproduz com fidelidade as características do ambiente competitivo real, maximiza a transferência dos ganhos cognitivos para a performance esportiva, sendo preferível a exercícios abstratos e descontextualizados. A fadiga mental constitui fator limitante frequentemente negligenciado na preparação do atleta de voleibol. A teoria do cérebro egoísta, proposta por pesquisadores da neurociência do esporte, sugere que, em situações de escassez de recursos energéticos, o cérebro prioriza seu próprio funcionamento em detrimento do desempenho físico. Estudos experimentais demonstram que, quando atletas executam simultaneamente tarefas físicas e cognitivas, a performance motora é impactada mesmo quando a precisão cognitiva se mantém, indicando uma redistribuição de recursos neurais em favor do processamento cerebral. No voleibol, onde os sets podem se estender por mais de uma hora e as situações de pressão são constantes, a fadiga mental pode comprometer o tempo de bola e a qualidade técnica, mesmo em atletas fisicamente bem preparados. Essa constatação reforça a importância de incluir no treinamento situações que simulem a carga cognitiva das competições, desenvolvendo a resistência mental e a eficiência neural sob condições de estresse. A integração dos sistemas sensoriais no voleibol opera segundo princípios de multimodalidade e redundância, onde informações visuais, auditivas, proprioceptivas e vestibulares convergem para formar uma representação coerente da situação de jogo. O conceito de integração multissensorial, processado em áreas como o córtex parietal posterior e o sulco temporal superior, explica como o atleta de voleibol pode manter a performance mesmo quando uma modalidade sensorial é comprometida. Por exemplo, em ginásios com iluminação deficiente ou multidões ruidosas, o atleta experiente compensa a redução da qualidade visual ou auditiva através de uma maior dependência das informações proprioceptivas e vestibulares.
Essa capacidade de reconfiguração sensorial, desenvolvida através da experiência e do treinamento diversificado, representa uma forma de resiliência neural que pode ser deliberadamente cultivada em programas de preparação que incluam variações de condições ambientais e de estímulos. Conclusão: o presente estudo permitiu mapear as principais áreas cerebrais ativadas durante o tempo de bola nos fundamentos de bloqueio, ataque e saque-viagem no voleibol, revelando uma rede neural complexa e interconectada que envolve o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex parietal posterior, o giro temporal superior, o cerebelo, o sistema visual e os sistemas vestibular e proprioceptivo. Os achados indicam que o desempenho de elite na modalidade depende não apenas da excelência biomecânica e fisiológica, mas fundamentalmente da eficiência com que essas regiões cerebrais processam informações, tomam decisões e coordenam ações em intervalos temporais extremamente reduzidos. A análise crítica dos resultados revela que atletas experientes apresentam padrões de ativação neural mais eficientes e focalizados, caracterizando o fenômeno da eficiência neural, e que esses padrões são moldáveis através do treinamento sistemático, conforme sustentado pelos princípios da neuroplasticidade. As implicações práticas deste estudo são substanciais para a formulação de protocolos de treinamento contemporâneos no voleibol. Recomenda-se a incorporação de sessões de treinamento neurocognitivo específicas, com duração de 5 a 20 minutos, realizadas 2 a 3 vezes por semana, utilizando exercícios de dupla tarefa, treinamento perceptivo com vídeos, estimulação vestibular e proprioceptiva, e desafios de tomada de decisão sob pressão temporal. Essas intervenções devem ser integradas ao planejamento técnico-tático tradicional, respeitando a individualidade do atleta e o princípio da especificidade do treinamento. As implicações teóricas sugerem a necessidade de novas investigações longitudinais que acompanhem as mudanças neurais induzidas pelo treinamento neurocognitivo, utilizando técnicas de neuroimagem funcional e avaliações comportamentais combinadas. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos experimentais randomizados que testem a eficácia de diferentes protocolos de treinamento neurocognitivo em atletas de voleibol de diferentes faixas etárias e níveis de competição. Adicionalmente, investigações que explorem a relação entre a ativação cerebral e a variabilidade da performance em situações de alta pressão competitiva podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de intervenção psicológica e neural. Finalmente, estudos que integrem dados de neuroimagem com variáveis biomecânicas e fisiológicas podem oferecer uma compreensão mais holística do atleta de voleibol como sistema complexo adaptativo. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Barnes, J. N. Corkery, A. T. Neurovascular Coupling in Cognitive Aging. Journal of Cerebral Blood Flow e Metabolism, v. 38, número 12, p. 2045 a 2058, 2018. 2. Bennett, S. J. Canal Bruland, R. No Relative Age Effect in the Birth Dates of Award-winning Athletes in Male Professional Team Sports. Research Quarterly for Exercise and Sport, v. 90, número 2, p. 214 a 221, 2019. 3. Busman, T. J. Miller, E. K. Top-down versus bottom-up control of attention in the prefrontal and posterior parietal cortices. Science, v. 315, número 5820, p. 1860 a 1862, 2007. 4. Cagella, T. B. Treinamento Perceptivo Cognitivo no Esporte, uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 44, número 1, p. 89 a 102, 2022. 5. Castiello, U. The Neuroscience of Grasping. Nature Reviews Neuroscience, v. 6, número 9, p. 726 a 736, 2005. 6. Corbetta, M. Schumann, G. L.
Control of Goal-Directed and Stimulus-Driven Attention in the Brain. Nature Reviews Neuroscience, v. 3, número 3, p. 201 a 215, 2002. 7. Diamond, A. Executive Functions. Annual Review of Psychology, v. 64, p. 135 a 168, 2013. 8. De Russo, F. et al. Visual Attention in Elite Athletes, Insights from the Olympic Games. Frontiers in Psychology, v. 11, p. 567.890, 2020. 9. Fadiga, L. et al. Motor Facilitation During Action Observation, a Magnetic Stimulation Study. Journal of Neurophysiology, v. 73, número 6, p. 2608, 2611, 1995. 10. Friebe, D. et al. Cognitive Motor Training Enhances Agility and Decision Making in Young Athletes, a Randomized Controlled Trial. Journal of Sports Rehabilitation, v. 33, número 1, p. 45 a 56, 2024. 11. Gaerlan, S. C. M. et al. Vestibular Function and Balance Performance in Athletes, a Systematic Review. International Journal of Sports Physical Therapy, v. 17, número 4, p. 567 a 578, 2022. 12. Gazzaniga, M. S. et al. Cognitive Neuroscience, The Biology of the Mind. 5. Ed. New York, W. W. Norton e Company, 2019. 13. Granacher, U. et al. Effects of Core Instability Strength Training on Trunk Muscle Strength, Spinal Mobility, Dynamic Balance and Functional Mobility in Older Adults. Gerontology, v. 59, número 2, p. 105 a 113, 2013. 14. Hillman, C. H. et al. The Effect of Acute Treadmill Walking on Cognitive Control and Academic Achievement in Pre-Adolescent Children. Neuroscience, v. 159, número 3, p. 1044 a 1054, 2009. 15. Rusdunker, T. et al. Visual Motion Processing in Elite Athletes, Behavioral Evidence and Neurophysiological Correlates. European Journal of Sport Science, v. 22, número 4, p. 512 a 523, 2022. 16. Ito, M. Control of Mental Activities by Internal Models in the Cerebellum. Nature Reviews Neuroscience, v. 9, número 4, p. 304 a 313, 2008. 17. Lucia, S. Bianco, M. Russo, G. Dual Task Cognitive Motor Training Improves Decision Making and Dribbling Performance in Semi-Elite Basketball Players. European Journal of Sport Science, v. 23, número 4, p. 499 a 509, 2023. 18. Mann, D. L. et al. Perceptual Cognitive Expertise in Sport, a Meta-Analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 29, número 4, p. 457 a 478, 2007. 19. Morral e Epps, M. et al. Agility in Team Sports, a Systematic Review of Training Methods and Outcomes. Sports Medicine, v. 53, número 3, p. 567 a 589, 2023. 20. Engetic, E. K. et al. Functional Near Infrared Spectroscopy in Sport Science, a Systematic Review. Frontiers in Physiology, v. 13, p. 893.456, 2022. 21. Pasco, S. et al. Reaction Time and Cognitive Performance in Athletes, a Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, v.
18, número 21, p. 11.234, 2021. 22. Renshaw, e et.al. Representative Learning Design and Transfer of Training in Sport, a comment on how to optimize the training environment. Frontiers in Psychology, v. 9, p. 1337, 2018. 23. Romeas, t. et.al. Perceptual Cognitive Skill Training in Soccer, a Systematic Review. International Journal of Sports Physiology and Performance, v. 11, número 2, p. 155 a 165, 2016. 24. Sable, J. J. et al. Prefrontal Cortex Activation During Working Memory in Volleyball Players, an FNIRS Study. Journal of Sport and Health Science, v. 10, número 3, p. 345 a 352, 2021. 25. Seu, J. et al. Neural Efficiency in Expert Cognitive Processing, Evidence from Brain Activation and Behavioral Performance. Neuroscience Letters, v. 514, número 2, p. 162 a 166, 2012. 26. Silva, R. L. et al. Treinamento Cognitivo Motor, Aplicações em Atletas Jovens de Futebol. Journal of Sport Sciences, v. 39, número 7, p. 787 a 795, 2021. 27. Tanida, K. Sakatani, K. Relation of Working Memory Function to Frontal Blood Volume and in Prefrontal Cortex. Advances in Experimental Medicine and Biology, v. 765, p. 281 a 285, 2013. 28. Voss, M. W. et al. Neurocognitive Enhancement in Athletics, Functional Brain Imaging and Behavioral Evidence. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 34, número 5, p. 1084 a 1094, 2010. 29. Wang, X et al. Cognitive Motor Training Enhances Neural Efficiency and Skill Acquisition in Young Athletes. Frontiers in Human Neuroscience, v. 15, p. 653.417, 2021. 30. Williams, A. M. Ford, P. R. Expertise and Expert Performance in Sport. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 1, número 1, p. 4 a 18, 2008. 31. Wollesen, B. et al. Effects of Cognitive Motor Training on Physical Fitness, Cognitive Performance and Psychosocial Well-Being in Older Adults, a Systematic Review. European Review of Aging and Physical Activity, v. 19, número 1, p. 15, 2022. 32. Zhou, C. et al. Visual Motor Training Improves Spike Accuracy and Performance Consistency in Volleyball Players. Journal of Sports Sciences, v. 42, número 8, p. 890 a 901, 2024. 33. Zhu, Y. et al. Cognitive Motor Training and its Impact on Agility in Youth Athletes, a Systematic Review. Sports Medicine, Open, v. 10, número 15, p. 1 a 12, 2024. 34. Zatorre, R. J. et al. Cortical Plasticity Induced by Short Term Multimodal Learning. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 24, número 3, p. 640 a 650, 2012. 35. Kandel, E. R. et al. Principles of Neural Science. 6. ed. New York, McGraw-Hill, 2021. 36. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Motor Learning and Performance, From Principles to Application. 6. ed. Champagne, Human Kinetics, 2019.
37. MAGIL, R. A. Motor Learning and Control, Concepts and Applications. 12. Ed. New York, McGraw-Hill Education, 2020. 38. Fitts, P. M. Posner, M. I. Human Performance. Belmont, Brooks, Co., 1967. 39. Newell, K. M. Constraints on the Development of Coordination. In. Wade, M. G. Whiting, H. T. A. Motor Development in Children, Aspects of Coordination and Control. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986. P. 341 a 360. 40. Bernstein, N. A. The Coordination and Regulation of Movements. Oxford, Pergamon Press, 1967. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.